Povo amado, Deus abençoe vocês. Prazer enorme a gente estar junto aqui nessa caminhada nossa. Tenho recebido muitas palavras, muitos incentivos e eu creio que tem sido um tempo muito gostoso, muito bom, relevante para a gente. Sobretudo nos tempos que nós vivemos, que a gente precisa cada vez mais ter entendimento do percurso bíblico e do significado bíblico. A gente veio do batismo de Jesus, e o batismo de Jesus é muito significativo na caminhada dele, e Marcos constrói o texto, Marcos faz o relato também com muitos elementos que vão nos mostrando de alguma forma um pouco da teologia cristã, da teologia que tem Jesus como fundamento, como centro. E a gente está indo agora para a tentação de Jesus, que para mim é um dos textos mais bonitos e desafiadores da caminhada, do ministério, da pessoa de Jesus, para que a gente enxergue as opções e a maneira como ele escolheu viver. E é um texto que tem muito a ver com a nossa própria vida, com a nossa própria maneira de ser, com a nossa própria maneira de ser cristão, a nossa própria maneira de abraçar a fé cristã. E nesse texto da tentação, ela é muito interessante também porque Jesus ele nos mostra como que a palavra de Deus precisa ser apropriada para a nossa caminhada. E o texto também nos mostra como que a palavra pode ser mal usada, como que a palavra pode ser mal dita, como que a palavra pode ser usada fora da compreensão, fora do desejo, fora do querer, fora da vontade na qual ela foi escrita, que ela foi expressa, e pode se tornar palavra do diabo. É uma coisa terrível, terrível, que acontece também nos nossos dias. Esse texto fala isso pra gente. A gente vai começar, mas antes disso, quero ainda te dar algumas orientações sobre a nossa caminhada em relação aos estudos, a maneira como a gente está organizando. Quero que você esteja atento a isso, tá bom? Então fica ligado. Então, eu queria te mostrar de novo o nosso painel, a nossa playlist lá no YouTube. Na playlist no YouTube você tem, se você digitar lá Primeira Igreja Batista de São Gonçalo, escolher lá EBD Online, e na playlist você vai ter lá todos os estudos lá dispostos em ordem. Então você pode passar e voltar, e escutar de novo, ver de novo cada um dos estudos. Vou escolher um dos estudos aqui e vou abrir. Povo querido, bom dia. Então, abrindo esses estudos, clicando aqui em mais, você tem esse link, e esse link aqui do nosso Drive virtual. Nesse Drive virtual, eu estou colocando todos os slides que eu estou produzindo, e no início eu produzi mais, as aulas eram maiores, agora as aulas vão começar a ficar um pouco menores, um pouco mais compartimentadas, mais diretas naquilo que a gente está discutindo. E todos os slides estão aqui. Ó. O áudio, porque eu também separo depois e deixo somente o áudio para aquelas pessoas que têm dificuldade com a imagem, com o peso da imagem. Você pode baixar esse áudio e compartilhar também. Então tem o áudio, tem os slides da semana e tem também a leitura semanal dos estudos. Então, a leitura que está lá, eu vou só mudar o nome aqui para ficar mais fácil de reconhecer. A leitura que está lá se referiu, foi a leitura da semana passada e retrasada, que se referiu aos estudos da semana passada e o estudo de hoje. Então, vou abrir aqui para a gente dar uma olhada como é que tá organizado aqui. Então, aqui, se você abrir no celular, baixar, querer imprimir, guardar, sei lá, você tem aqui ó, aula 7 e a proposta de leitura. Tu és meu filho amado. Essa leitura aqui, ela dá conta dessa parte do batismo e ela dá parte também ela dá conta também da parte da tentação. Então, o que a gente está lendo agora, a tentação, Marcos 1, de 9 a 11 aqui, esse texto também, esse folheto também dá conta. A ideia desse folheto é guiar a sua leitura, é te fornecer mais ou menos um mapa para que você continue lendo os textos. E eu estou fazendo
com cuidado de trazer o texto em Marcos e também aquilo que acontece em Mateus, aquilo que acontece em João, aquilo que acontece em Lucas, ou textos também de outros momentos da Bíblia. Então a ideia é que você também siga isso. Se você ler com cuidado, esse daqui já passou, né? Hoje a gente está estudando, terminando de estudar o que está colocado aqui nesse texto. Mas você vai ver que ela foi prevista para segunda-feira, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, até sexta-feira. Então, se você pegar esse texto, por exemplo, esse estudo no domingo, e você for lá no Drive virtual, você abrir o Drive virtual, vai ter a leitura daquela respectiva semana, referente ao próximo estudo. Tá ok? Uma outra coisa que eu quero conversar com você é sobre as perguntas que estão chegando para a gente. Então, a Francimar, muito querida, fez, e aí eu respondi uma parte, um pouquinho, resumidamente, no início de um dos vídeos. Mas eu estou pensando, dependendo das perguntas, elas precisam de um pouco mais de tempo, um tratamento com um pouco mais de cuidado. Então, eu vou reunir as perguntas que forem sendo trazidas, tanto do estudo quanto fora do estudo, outras questões e outras curiosidades, e vou fazer um pouquinho mais na frente, ou no final, vídeos especificamente sobre essas questões, entendeu? Porque a Francimar perguntou o seguinte: como é que começou a humanidade? Eu poderia dar uma resposta muito simples, pegar o texto bíblico, porque foi isso que eu falei lá, e explicar aquilo que o texto bíblico está dizendo. Mas eu sei que não é só isso que ela está me perguntando. Ela quer saber exatamente por que o relato do texto bíblico fala uma coisa, por que a ciência fala outra, como é que esse embate se dá, como é que esse embate de ideias, quem tem razão, quem não tem razão, é isso que ela quer saber. E para responder isso, eu não tenho como ficar com 10 minutinhos para responder. Eu vou precisar fazer uma aula um pouco mais panorâmica sobre isso. Então, tá ok? A gente está junto nessa caminhada. Vamos iniciar o nosso tempo, o nosso estudo. Abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 9. Nós vamos ler sobre a tentação de Jesus. Então, nosso texto aqui, a tentação no deserto. Antes de nós lermos, você está com a sua Bíblia aberta aí, antes de nós lermos, deixa eu trazer uma afirmação do Timothy Keller, que Keller faz em relação ao estudo nosso da semana anterior. Se por toda a eternidade, sem que tenha havido início ou fim, a realidade suprema é uma comunhão de pessoas que conhecem e amam umas às outras, então a realidade suprema tem a ver com relacionamento de amor. Keller está se referindo à figura no batismo de Jesus da presença do Pai, da presença do Espírito Santo e da presença do Filho, todos na mesma cena. E essa cena nos remete, no batismo de Jesus, à cena da criação, quando Gênesis narra que no princípio Deus cria todas as coisas, no princípio Deus está ali ordenando todas as coisas, que o Espírito Santo paira sobre as águas e que pela palavra de Deus todas as coisas são criadas. Então, Marcos ele faz uma conexão com a criação e ele diz que a Trindade estava na criação. E a Trindade que estava na criação é a mesma Trindade que está agora na redenção, no projeto de redenção. Tão importante quanto o projeto da criação é o projeto da redenção. E que se a Trindade ela existe, e ela existe por toda a eternidade, e ela existe como uma comunhão de pessoas, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que se conhecem, que se amam umas às outras. Então a realidade pela qual a Trindade derramou na existência é uma realidade que precisa ser marcada fundamentalmente pelo afeto, por relacionamentos de amor, por relacionamentos não de disputa, não de interesses escusos e pequenos, mas relacionamentos de amor.
olha o que acontece, fazendo só uma recapitulaçãozinha, abrindo parênteses, olha o que acontece em Gênesis, como é que o texto de Gênesis narra, fala que Deus cria todas as coisas a partir daquilo que Ele é. E o que Ele é? Ele é uma comunidade de pessoas. Então Ele cria a partir do seu amor. Ele cria ser humano, ele vê que o homem não deveria estar só, então ele cria a possibilidade da humanidade, homem e mulher, criados, e aí entra o pecado. Depois que entra o pecado, o texto de Gênesis, no capítulo 3, ele encerra aquele momento da criação e começa agora o povo expulso do jardim começar a viver a vida deles. Agora já alcançados, já tocados pelo pecado, em Gênesis no capítulo 4. E qual é o primeiro fato que acontece naquela família em Gênesis capítulo 4? O primeiro fato é o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. E quando Deus está naquela cena, que é uma cena muito dura, e um texto que me toca profundamente, poderia gastar um tempo enorme nesse texto. Quando Deus pergunta a Caim, que já tinha assassinado seu irmão, aonde está o seu irmão Abel? Caim, aonde está o seu irmão Abel? Costumo dizer para as pessoas o seguinte: toda vez que na Bíblia você vê Deus fazendo uma pergunta, Jesus fazendo uma pergunta, para nessa pergunta. Para, porque Deus não pergunta para saber o que Ele quer provocar com aquela pergunta que é quase que existencial. Onde está o seu irmão? A resposta de Caim, ele vai dizer: acaso sou eu cuidador do meu irmão? Caim quase que disse para Deus o seguinte: vê se ele está no meu bolso, eu não tenho, eu cuido da minha vida, é ele que cuida da vida dele, eu não sei onde ele está, problema dele. É mais ou menos isso que Caim responde malcriadamente. Mas ele já tinha assassinado seu irmão. A humanidade, por causa do pecado, não vive mais esse ambiente de relacionamentos de amor, agora são relacionamentos de disputa. São relacionamentos de comparação, de competição, de inveja. São relacionamentos agora de dor provocada pela dificuldade de conviver e de caminharem juntos. Marcados inclusive pelo assassinato, marcados inclusive pela morte. Mas não é esse o projeto inicial de Deus e não é esse o projeto da redenção. Por isso que na redenção, por isso que no batismo de Cristo, a afirmação é uma afirmação de amor e de relacionamentos marcados pelo amor. Mas o que existe à nossa volta? Somente amor? Deus é amor e Ele é uma comunidade de pessoas, mas o que a gente vê à nossa volta quando a gente olha para as pessoas, quando a gente olha para a existência? A gente vê um mundo marcado pela dor, pela disputa, pelo ódio, pelo medo. E o ser humano sempre foi assim. O mundo não está pior hoje, o mundo está piorando. Não, o mundo sempre foi marcado dessa maneira. E é isso que Marcos vai mostrar de alguma forma, porque a cena seguinte ao batismo de Jesus é a tentação. E Marcos está adentrando Jesus ali na realidade daquilo que ele vai encontrar. A presença do Pai, sim, a presença do Espírito, sim, mas dentro de um caminho extremamente duro, dentro de um caminho extremamente difícil. Jesus ele é guiado pelo Espírito ao deserto. Então vamos ler o texto. O texto diz lá, Marcos 9, e aí 12 a 13, desculpa, falei 9 a 11, está errado ali, de 12 a 13. Acabo um monte de slides, daqui a pouco eu não marco direito os slides. O texto vai dizer o seguinte: e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. O relato de Marcos é extremamente contido, né? Pequeno e rápido.
Numa outra versão vai dizer, e imediatamente, né, após o batismo, imediatamente o Espírito conduziu Jesus para o deserto, onde ele ficou 40 dias e 40 dias sendo tentado por Satanás, esteve com as feras e os anjos o serviam. E logo depois Marcos agora vai falar da missão de Jesus, do chamado dos discípulos e todo o ministério de Jesus que começa a partir de então. O que é interessante é que para que a gente pudesse compreender o conteúdo da tentação, a gente precisa dos textos de Mateus e de Lucas. Então Mateus no capítulo 4 e Lucas no capítulo 4 fazem referência também a esse mesmo evento. Então a gente vai ler o texto de Mateus para que a gente possa compreender, a gente vai pegar Mateus agora emprestado para compreender o conteúdo da tentação de Cristo. Então, Mateus 4, 1 e 2, e a gente vai lendo até o último verso. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Esse número 40 na Bíblia, inclusive, é uma complicação. Não vou gastar tempo com isso também. Mas a Bíblia, em determinadas circunstâncias, ela não lida com o número como nós lidamos, somente matematicamente. Você tem esse 40, por exemplo, sendo referenciado ao longo da história do povo de Israel. Você tem 40 dias, 40 anos que o povo peregrinou no deserto, 40 anos, por exemplo, da presença de Moisés no seio de Faraó, 40 anos depois que Moisés fica no deserto solitário, depois volta para tirar o povo, mais 40 anos de peregrinação. Então, esses 40 são um número bastante indicativo de um momento. E claro que nesse texto aqui também se referem ao deserto e ao período de peregrinação do povo no deserto de 40 anos. Os 40 dias de Jesus, e Marcos compreende isso, liga Jesus àquele momento. Jesus nas tentações, inclusive, em todas elas, ele cita trechos de Deuteronômio. E Deuteronômio é um livro importante porque fala exatamente dos discursos de Moisés, do ensino de Moisés ao povo do deserto. Ao povo que estava agora saindo do deserto em Deuteronômio e entrando na terra prometida. Então era a nova geração que não tinha morrido no deserto. Então Deuteronômio estava de alguma forma dizendo para essa nova geração os cuidados que eles precisavam ter ao sair do deserto e entrar na terra prometida. Mas Deuteronômio faz referência a esse período. Então é claro que o deserto aqui e a maneira como Marcos constrói o texto chama a atenção como lugar de peregrinação do povo de Israel, lugar de grandes batalhas que o povo sofreu, de grandes dificuldades que o povo sofreu e da falência também, porque eles erraram e isso ficou latente diante da história. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Deuteronômio 8, parte C do versículo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse. Aí o diabo, o que ele faz? Ele traz o Salmo 91. Cristo citou a palavra, então o diabo também cita a palavra. Salmo 91, verso 11 e verso 12. Depois você pode conferir isso. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 16, que faz referência a um episódio de Êxodo, no capítulo 17, quando o povo, no meio do deserto, começa a se queixar, a reclamar, a murmurar
e querer voltar para o Egito porque passavam fome, passavam sede no deserto, se levantar contra Moisés. E Moisés achava que o povo ia se insurgir contra ele, e Deus, ele vem, ele interrompe aquele murmúrio todo, mas muito contrariado, porque o povo começou a mostrar o seu desejo, não de caminhar na providência de Deus, no passo de Deus, na vontade de Deus, mas de caminhar somente segundo as suas questões. Usar Deus de uma outra maneira, como Deus não tinha se colocado para eles. Usar Deus somente como seu ídolo. Verso 8 então vai dizer: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e ele lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, Deuteronômio capítulo 6, verso 13, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O texto de Mateus vai terminar dizendo: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviam. E o texto de Marcos vai dizer: estava com as feras e os anjos o serviam. Eu gosto da maneira como Marcos termina, ainda que o relato seja muito resumido, porque Marcos apresenta duas imagens muito importantes para a compreensão do Messias, para a compreensão de quem Cristo é e para a compreensão da mensagem que ele estava trazendo para os romanos através de Cristo. Então, algumas imagens aqui. Primeiro, que ele usa essa expressão, estava com as feras. E se você olhar depois na sua Bíblia em Isaías, no capítulo 11, você vai ver que uma das promessas messiânicas é que haveria um tempo de paz, de tal maneira que as feras mais ferozes estariam ao lado da criança mais inocente e não haveria disputa, não haveria aquilo que houve com Caim e Abel, não haveria morte, não haveria assassinato. Cristo, apesar de todas as circunstâncias, podia estar ali no momento de profunda angústia, de profunda tentação, mas havia a promessa de Deus de que nada, de alguma forma, aconteceria com ele, de que ele seria preservado por Deus, estava com as feras. E uma outra coisa interessante, quando Marcos escreve isso, é que os romanos, nesse período, os judeus, romanos e os crentes, eles já começavam a sofrer um pouco da perseguição, tanto pelos judeus, do judaísmo, quanto pelo império. Eles já começavam a sofrer a força do Império Romano. O livro é escrito ali na década de 60, entre 60 e 70. No ano de 70, Jerusalém foi invadida por um general romano e o templo foi destruído de novo. Então a força romana estava ali. E um dos espetáculos que os romanos usavam para gerar obediência nos povos era colocá-los diante das feras para que eles fossem despedaçados, mortos, famílias inteiras. Isso aconteceu entre o ano 100 e 300 depois de Cristo. A igreja foi muito perseguida, e quando Marcos vai dizer que Cristo, ele estava com as feras, e Deus o preservou, isso também mostrava que, ainda que eles estivessem diante de situações graves e difíceis e diante das feras, Deus os alcançaria e os preservaria. E a outra imagem é a imagem dos anjos servindo. E isso mostra que Cristo, ele venceu a tentação, porque o céu está aberto, o céu está favorável a ele, diferente do povo no deserto e diferente da tentação sobre Adão e Eva, diferente do primeiro homem, diferente do primeiro Adão que cai naquela tentação. Cristo agora passa por esse período de tentação e ele vence a tentação.
Então, essas compreensões que Marcos já traz e que os evangelhos vão trazer para a gente já nos mostram bastante sobre o significado da vida cristã e sobre quem é Jesus. Então vamos caminhar um pouco mais para que a gente olhe cada uma das tentações, e há autores que vão dizer que não são 3 tentações, mas uma tentação só que trabalha sobre 3 aspectos, sobre 3 percepções, mas há uma intenção diabólica, uma intenção de Satanás em relação a Jesus, que Jesus vence, que Jesus resiste nessa intenção dele. E é claro, eu preciso dizer também que, ainda que haja um certo descrédito sobre o lugar e sobre a presença de Satanás em determinadas circunstâncias, que ele de fato não é um ser que existe, Satanás talvez seja uma emanação da nossa compreensão, alguns podem dizer isso. O texto bíblico aí trata Satanás como alguém, e como alguém que precisa ser discernido, enfrentado. E nós cremos que existe Deus. Se nós cremos que existe Deus, crer que existem Satanás, demônios, anjos caídos é uma consequência dessa percepção, já que o texto bíblico nos narra dessa maneira. Então a gente não está lidando com a humanidade caída, com uma configuração de uma projeção humana. A gente está lidando com um ser milenário, diabólico, milenar e malvado, que de alguma forma quer destruir não somente Cristo, mas toda a obra que ele veio derramar sobre a vida do ser humano. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, ele compreende, ele inclusive no seu ministério, quando ele vai falar sobre a oração e quando ele vai falar sobre o povo de Israel, ele diz o seguinte: qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Esse texto fala sobre Jesus mostrando que Deus é bom e sabe dar boas coisas aos seus filhos. Os filhos que não sabem pedir, os filhos que não devem pedir, não sabem pedir como precisam. Inclusive esse texto, junto com os outros textos dos outros evangelhos, os textos sinóticos, é um texto bastante interessante. Não vou falar sobre isso agora não. As pessoas usam hoje e usam de uma maneira muito torcida do significado inicial do texto. Mas Jesus está falando de um pai que é bom, de um pai que é toda bondade, todo amor, e não daria coisas ruins para o seu filho. E é exatamente nisso que Satanás vem e se fia nesse primeiro momento da tentação. Quando Satanás diz: tu és filho de Deus, já que tu és filho de Deus, Satanás ele não está lançando dúvidas sobre se Jesus é ou não filho de Deus. Ele não está lançando dúvidas sobre a filiação de Jesus. Ele está colocando em Jesus dúvidas, ou tentando colocar dúvidas sobre o amor de Deus. A grande questão e a grande conversa que Satanás está dizendo para ele é o seguinte: será que de fato Deus te ama? Será que de fato o seu pai, ele te ama como você acha que ele te ama? Porque você é filho de Deus, é uma afirmação seguida de uma espécie de interrogação. Já que tu és filho de Deus, então acaba com a tua fome, acaba com a tua privação, acaba com a tua falta. Você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, lança a mão dessa prerrogativa. Lança a mão do poder que está ao seu serviço. Porque se você é filho de Deus, o poder de Deus, a vontade dele, a presença dele, ele está ao seu serviço. Por que você está aqui, nesse momento, nessas circunstâncias tão dolorosas, tão privativas, passando fome, diante de toda a glória, de todo o esplendor, de toda a bondade, de todo o amor
que o seu pai tem por você? Ou o seu pai não lhe ama como ele diz que ama? Ou o seu pai não lhe quer bem como ele diz que quer bem? Transforma essas pedras em pães para que você não passe mais fome. Perceba que Satanás está preocupado com Jesus. Está preocupado com a fome dele. E apresenta para ele uma solução para saciar a própria fome. Essa tentação, algum autor vai dizer que é uma tentação de tentar usar Deus e usar a religião para fugir da dureza da condição humana. Enxergar Deus para fugir da dureza da vida. Usar Deus, e é isso que estava acontecendo com o povo de Israel lá, e Deus diz que eles rejeitaram a Ele, e eles o tentaram daquela maneira. Usar Deus como um ídolo, usar Deus como um caminho para minha satisfação. Usar Deus como uma alavanca para que eu possa ter alguma coisa que me prive, eu não possa passar por privação. Então eu não tolero passar por privação, eu não quero passar por privação. E eu tenho Deus. Então se eu tenho Deus, quem disse que eu deva passar por privação? Sou filho dele. Sou filho dele. Olha que coisa interessante, o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma vez uma querida me perguntou isso: pastor, eu não entendo esse versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não entendo, então de duas uma, ou Deus não é meu pastor porque eu tenho falta de um monte de coisa, ou eu não entendi esse versículo. Aí eu fui olhar o texto, estudar o texto, pegar algumas versões, tentar pegar um pouco do texto no original, e encontrei uma versão que tenta traduzir a ideia do texto. Então a versão da NVI, ela coloca o texto da seguinte maneira, o Salmo 23, verso 1. Ela diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É a mesma coisa, mas é diferente. É a mesma coisa, mas é diferente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, como se fosse uma consequência lógica de que se Ele é o meu pastor, eu não posso passar por nenhuma privação. Parece que é isso que está escrito, mas não é isso que está escrito. O que está escrito é: porque Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Ele me supre, Ele me guarda, Ele me sustenta. E por causa dele e da presença dele, aquilo que poderia representar falta para outros, não representa para mim, porque é nele que eu me alimento. Jesus, ele vai dizer isso. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? Pelo menos duas palavras. A palavra que Jesus ouviu no batismo: tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E essa palavra cala no coração de Jesus e dá a ele a exata certeza
certeza de que todas aquelas dúvidas que Satanás estava lançando eram infundadas, ainda que aquele momento fosse o deserto, ainda que aquele tempo fosse de privação, ainda que a fome batesse, ainda que a angústia estivesse ali o espreitando, rondando, isso não significava falta de amor ou falta de presença de Deus, porque Deus já tinha dito isso: tu és meu filho amado. Essa palavra ecoa no ouvido e ecoa no coração e dá sentido à caminhada de Jesus. E é isso que Jesus, que vai impulsionar cada momento difícil pelos quais Jesus viveu. E ele passou por momentos muito difíceis. E a gente percebe que naqueles momentos muito difíceis, ele se ligava ao Pai e ele relembrava daquilo que o Pai disse e daquilo que o Pai manifestou a ele. E como que uma palavra dessa, por exemplo, nos alimenta. Se a gente fosse fazer um paralelo com as nossas vidas, o quanto, por exemplo, uma criança se alimenta da palavra que sai da boca dos seus pais. Como é que eu posso me alimentar de uma palavra que sai da boca de alguém? A gente se alimenta. Por exemplo, relacionamentos se alimentam da palavra que sai da boca do cônjuge, daquele outro, do irmão. Você está num relacionamento, seja entre irmãos, seja marido e mulher. Aí a primeira coisa que vai para o brejo, a primeira coisa que se perde é a palavra. A palavra que antes era doce, que antes era afetuosa, que antes era afirmativa, que antes era uma palavra de incentivo, é uma palavra de fé, de alegria, começa a perder e daqui a pouco se torna uma palavra dura, uma palavra estéril, uma palavra maldosa, uma palavra que começa a te matar ao invés de te alimentar. Por exemplo, a gente fala, né, e os casamentos vivem esses dramas. Né? Você, claro que não pode somente dizer, não pode ser da boca para fora, mas a gente sabe que a gente nutre as pessoas dizendo para elas o quanto a gente ama, o quanto a gente quer bem, o quanto filhos são nutridos dessa forma e o quanto filhos são destruídos também quando as palavras mudam. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? Tu és meu filho amado. E essa palavra que foi direcionada ao filho primogênito, Cristo mostrou que essa palavra se derrama a nós, a toda a humanidade. Filhos amados, eu os quero para perto. Não é uma palavra de juízo, não ainda. Não é uma palavra de sentença. É uma palavra de amor, de aceitação. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? Senão o próprio Cristo. Ele é o Logos, Ele é a palavra, Ele, Cristo, é a palavra que sai da boca de Deus. Por isso Ele é o pão vivo, por isso nós nos alimentamos dEle, porque nem só de pão viverá o homem, a gente vive também de pão, mas nem só de pão, mas de todo Logos que sai da boca de Deus que nos alimenta. Naquele momento ali, Jesus ele não faz nenhum milagre para resolver o seu problema. Ele se prostra diante da palavra de Deus. Segundo aspecto da tentação, então o diabo chegou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Percebe que é praticamente a mesma tentação. Satanás ele está ainda mostrando o seguinte: Deus te ama. E se Deus te ama, Ele fará de tudo para que você não sofra, para que você não passe privação.
E a figura que os evangelhos colocam é uma figura muito importante, porque Satanás o leva no pináculo do templo, quer dizer, na parte mais alta do templo. E por que no templo? E por que a parte mais alta do templo? Porque é uma demonstração pública para todos aqueles que estão ali buscando a presença do Messias que viria, ordenado por Deus, o enviado de Deus, diante deles, e o selo autenticador da presença de Deus sobre a vida do seu enviado, naquele espetáculo, Jesus em cima do templo, pulando e mostrando para todo mundo: olha, de fato ele é quem ele disse ser. Se ele, e se você é o enviado de Deus, é o filho de Deus, ele não vai permitir que mal algum aconteça contigo. Você é filho de Deus? Então ele não vai permitir que mal algum aconteça contigo. Quem está te dizendo isso? É o texto bíblico ou Satanás? Quem está te sugerindo isso? É o texto bíblico ou é Satanás? Tem muita gente usando o texto bíblico para fazer sugestão de Satanás. E é isso que a gente passa no meio da nossa sociedade, nesse tempo tão difícil, como todos os outros tempos que nós vivemos. Ele está dizendo para Jesus: Jesus, você tem um caminho, e o teu caminho é extremamente doloroso, difícil, porque o teu caminho, ele faz com que as pessoas tenham que crer em ti. E para as pessoas crerem que você é quem você diz ser, o caminho que o Pai preparou, que o Pai previu, que o Pai coloca diante de ti, é um caminho de dor e de sofrimento. Eu quero lhe apresentar um caminho muito mais simples, muito mais rápido, muito mais eficaz, muito mais tranquilo, muito mais vitorioso. Faz um espetáculo no pináculo do templo, na parte mais alta do templo, e salta de lá, os anjos virão a um só tempo, te susterão, e todas as pessoas dirão: esse é o Messias, esse sim é o Filho de Deus. Usa o teu poder, o poder de Deus. Deus não é poderoso. Deus não é poderoso. Se Deus é poderoso, então usa o poder de Deus. Usa o poder do teu Pai para que você mostre a todas as pessoas quem tu és. Já ouviu alguém falar assim? Já entrou numa igreja e viu alguém falar assim? Não estou dizendo que todo mundo que falou assim é Satanás, ou filho de Satanás, mas eu estou dizendo que há muito desconhecimento do texto no nosso ambiente. E olha o que Satanás faz. Ele usa o texto bíblico, Salmo 91. Aí a pessoa pega o Salmo 91, bota lá no para-choque, do para-brisa do carro, bota lá em casa, tal, não sei o que, ela escreve Salmo 91, estampa o Salmo 91 e diz o seguinte: olha, ele não deixará que mal algum chegue na tua casa, porque ele está contigo. Aí você coloca o Salmo 91, na tua cabeça está colocando palavras de Deus, mas pode ter sido sugestão de Satanás. Por quê? Porque a palavra de Deus mal usada, a palavra de Deus usada fora da compreensão, fora do contexto, ela pode se tornar uma palavra de destruição e uma palavra de afastamento de quem Deus é. Botar versículo bíblico em para-choque, botar versículo bíblico em frases de efeito, às vezes serve para trazer as gentes para cá, para perto. Às vezes servem para impressionar. Às vezes serve para me colocar no pináculo do templo. Não significa devoção, submissão a Deus, compreensão daquele texto e da proposta daquela palavra. Por isso, o que Jesus responde também com a palavra?
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, meu Deus do céu, Jesus é muito difícil. Jesus é muito difícil. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que aconteceu com o povo lá no deserto? Eles, por causa da fome, por causa da dureza do caminho, por causa da privação, porque eles não tiveram as necessidades deles resolvidas e saciadas, eles começam a murmurar e eles colocam Deus à prova, e Deus chama a atenção do povo exatamente nesse episódio, e esse episódio marca. E é nesse episódio que Deus vai reclamar diante de Moisés e diante do povo e vai dizer isso: não tentarás ao Senhor teu Deus. E é isso que Jesus traz. Jesus traz essa compreensão. O que Satanás pretende? Satanás pretende que Deus sancione o caminho de milagres e de demonstração de poder que ele coloca diante de Jesus, do que o caminho que de fato Deus propõe, que é o caminho do serviço, o caminho do amor, também o caminho da perseguição, da prisão, dos açoites, porque isso tudo vem no pacote que Deus traz. Na hora da angústia, ou na hora da perseguição, por exemplo, Deus não livra Jesus. E esse caminho é um caminho por deveras doloroso. O que Satanás está dizendo para Jesus tem um jeito mais fácil de fazer isso que o Pai está te pedindo. Tem um caminho mais rápido, mais eficaz para chegar aonde você tem. Rejeita o caminho do servo. Rejeita o caminho do serviço. Rejeita o caminho da entrega da sua própria vida. Rejeita o caminho de gastar a tua vida. Escolhe o caminho do sucesso, do poder. Isso vai acontecer, inclusive, no terceiro aspecto, na terceira tentação, no terceiro aspecto dessa tentação, quando Satanás leva Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus, ele rejeita aquela proposta, porque ela era uma proposta fora da vontade de Deus. Jesus abraça a vontade de Deus, ele abraça o caminho que Deus lhe mostra, o caminho que Deus dá. O que Satanás não queria, na verdade, é que Jesus passasse pela cruz. E a cruz, sobre todo ponto de vista humano, ela é o pior caminho, é um caminho muito ruim. Se não fosse o único caminho para que de fato nós pudéssemos ter nele a nossa salvação. Porque a cruz não estava destinada para ele. E talvez fosse isso que Satanás estivesse sugerindo. A cruz não é para você. Mas ele morre no meu lugar, no teu lugar. A cruz que era nossa foi destinada a ele, para que ele pudesse pagar pelos nossos pecados e nós pudéssemos ter vida nele. É isso que os evangelhos vão dizer. E olha que coisa interessante, que bonito. Satanás, ele quer que Jesus rejeite o messianismo de serviço e ele assuma o messianismo de poder. Ele rejeite o caminho do serviço, da entrega, e assuma o caminho daquilo que as gentes estavam esperando.
daquilo que o povo estava esperando, daquilo que as massas estavam esperando, daquilo que as massas queriam. E Jesus rejeita completamente esse caminho e ele abraça a vontade de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 28, depois de ressurreto, diz o texto que Jesus vai a um monte, se reúne com seus discípulos e ele, diante dos discípulos, quando os discípulos o veem, diante dos discípulos ele vai dizer: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. É Deus quem deu. É Deus e a autoridade dele quem o concedeu. E é esse o caminho que Cristo escolheu, que passa pela cruz, que passa pela dor e que passa pela substituição de cada um de nós. Porque ele escolheu o caminho de ser o nosso substituto na morte, para nos dar de alguma forma o caminho da vida. Por isso, deixa eu só terminar dizendo isso. No texto, e isso é muito interessante, Satanás, ele se apresenta como alguém que propõe um caminho menos custoso, menos doloroso e parece, na ótica dele, mais eficaz. Satanás, no texto bíblico, ele não se apresenta como inimigo. Ele não se apresentou como inimigo lá com Adão e Eva, ele não se apresentou como inimigo em Adão e Eva. Pelo contrário, ele se apresentou como alguém preocupado, inclusive, e dando possibilidades e sugestões. Ele não se apresenta como inimigo em Jesus. Inclusive, quando os demônios veem Jesus, eles clamam, eles têm um determinado respeito. É Jesus quem discerne as lisonjas de Satanás. É Jesus quem discerne a intenção de Satanás e sabe que ele é um adversário. Por exemplo, quando Jesus fala da sua morte, Pedro diz para Jesus: de maneira alguma o Senhor morrerá e eu não permitirei que o Senhor morra. Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Então esse Satanás que se apresenta, ele é um inimigo, ele é um adversário? Ele é um adversário porque Jesus discerne isso. Mas não é a maneira como ele se apresenta. Na tentação, no deserto, Satanás é aquele que se apresenta com lisonjas, com um caminho menos doloroso, com uma caminhada menos sofrida. Parece, inclusive, que se preocupa com Jesus, com a sua fome, com a sua dor, com as angústias pelas quais ele passaria, e sugere para ele um outro lugar, um outro caminho, uma outra posição. Cuida de ti, Jesus. Cuida da tua vida, os teus sentimentos, a tua dor, a tua privação. Onde está o teu Pai? Será que de fato Ele te ama, te deixando passar por essa dificuldade toda? A proposta de Satanás é simples. Guarda a tua vida, Jesus. O caminho de Deus e o que Jesus abraça, Jesus entende que a vida dele só tem sentido quando ele oferece a vida. Só tem sentido quando ele dá a vida, quando ele entrega a vida. E quando ele entrega a vida, quando ele dá a vida, é a maneira como ele se expressa e a maneira como ele se coloca diante da vontade e do amor do Pai. Jesus opta pelo caminho do amor, da autonegação, o caminho do oferecimento de si mesmo, e não o caminho de se locupletar com aquela situação, não o caminho de se beneficiar daquela posição e daqueles lugares. Era Deus, era filho de Deus, mas não se agarra a isso para viver a opção que fez de serviço e de amor.
Por isso, viver com Jesus e ser cristão é muito difícil. Porque Cristo fez o que fez por nós, mas o chamado dele, ele se completa quando ele nos abre o acesso a Deus, nos abre o caminho e nos chama a trilhar nos mesmos passos pelos quais ele trilhou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Por isso é difícil. Por quê? Porque é um caminho de autonegação e é um caminho de você largar todas os artifícios do poder, da força e de usar toda a tua força para o teu benefício e você se doar, e você se entregar, e você morrer pelo outro, e você se entregar pelo outro. E esse é o chamado de Cristo para cada um de nós. Por isso que o chamado de Jesus não é para todo mundo. Porque, ainda que a gente entenda, é um caminho que para nós soa muito mais doloroso. E o grande desafio nosso é não torcer a palavra de Deus, é não torcer o texto, tentando enxergar o texto não pela ótica de Jesus, mas pela ótica de Satanás. Então a minha palavra para você ainda hoje é: não leia a Bíblia com os olhos de Satanás, ou com as lentes que Satanás nos empresta. Leia a Bíblia com as lentes de Jesus. São muito difíceis de serem usadas e de serem praticadas. Que Deus possa te abençoar, te dar um dia na presença dele. Vamos caminhando, tem muita batalha ainda pela frente, tem muitas coisas para a gente conversar ainda nesse período. Vamos orar. Bendito Pai, o quanto a Tua Palavra nos desafia, o quanto a Tua Palavra nos põe no nosso lugar. O quanto a gente é prepotente, o quanto a gente é egoísta, o quanto vivemos a vida tentando proteger a nós mesmos e a tudo que temos, e o quanto a gente vai se perdendo do Teu propósito. Cristo morreu por cada um de nós. Cristo nos deu a vida de graça. E o chamado dele para cada um de nós é que a nossa vida também seja dada por aqueles que nós amamos. Permita que a tua igreja no Brasil possa ler o texto e compreender o texto com as lentes do Cristo. Não permita que esse contingente enorme de pessoas, milhões, dezenas de milhões de pessoas, que dizem viver pela tua palavra, não permita que essa gente permaneça no engano do inimigo, mas que possam optar pela cruz e por Cristo e ser uma bênção nessa nação e ser uma bênção nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós te agradecemos e oramos no nome daquele que nos deu a vida, entregando a sua própria vida por nós, em nome de Cristo. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe.